Mesmo sem ter ainda entrado em vigor, o projeto Escola Sem Partido já causa problemas ao magistério. Em meio à urgência pela melhoria da qualidade do ensino, ressurge uma polêmica em torno de movimentos a favor e contra o Escola Sem Partido. Essa expressão doutrinação ideológica é correta? Ela é bastante adequada, na minha opinião. Significa a ação por meio da qual um professor tenta fazer a cabeça dos seus alunos. Acusada de doutrinação, uma professora da FATEC foi afastada da sala de aula e hoje faz serviços burocráticos na faculdade. O projeto surge a pedido do deputado Flávio Bolsonaro, que entra em contato com Miguel Najib e pede para que seja produzido um projeto de lei. Aqui? Pode ser. Eu, por curiosidade, fui investigar o Instagram para verificar se existiam essas pautas, mesmo que seja uma rede completamente diferente, uma mídia completamente diferente voltada para fotos, uma coisa mais egocentrada, redes egocentradas. Me chamou muita atenção a existência de uma militância ativa a favor do Escola Sem Partido no Instagram. O que mais chama atenção é que Escola Sem Partido é um detalhe. O que existe no Instagram é uma rede articulada que se auto-identifica como de direita, com perfis que têm uma grande visibilidade e que colocam uma série de hashtags. Então a análise foi feita através do estudo de hashtag Escola Sem Partido. Nossa bandeira jamais será vermelha, PT nunca mais, o próprio Escola Sem Partido, menção a 64, aos militares no poder. Existe não uma regra, mas existem alguns monarquistas e assim por diante, uma série de pautas que estão interligadas por essas pessoas. E o objetivo deles é destruir e acabar com o que eles chamam de doutrinação de esquerda, que muitas vezes, pelo que a gente já viu, é uma discussão, por exemplo, de direitos humanos. É uma discussão sobre igualdade de gênero, ou até mesmo sobre ciência propriamente dita. Quem são eles para me dizer o que é neutro e o que é certo? Não existe essa neutralidade. Quando eu escolho o nome que é da escola que eu trabalho, Presidente Kennedy, isso é neutro. A escola se chamar com o nome de um presidente dos Estados Unidos. Eu não sei se tu sabe, são duas escolas em Porto Alegre, com o presidente Castilho, não é só uma. O que é lavagem cerebral? O que é uma escolha política? Se eu tenho o nome de uma escola, que é o nome de um ditador, de um torturador, então essa é uma escolha política pela tortura, pela mordaça, pelo silêncio, pela exaltação de um período de sangue no país. Isso não é neutralidade. Isso tem que ficar bem claro para as pessoas. Burocrata não faz sermão. O burocrata aplica a lei, pune,
exige o cumprimento da norma, mas ele não faz sermão, quem faz sermão é padre. O professor é um burocrata, ele transmite aos alunos o conteúdo do currículo, aquilo que está escrito e que foi aprovado pelas autoridades competentes. Não lhe cabe dizer aos filhos dos outros o que é certo e o que é errado em matéria de moral. É um argumento surrado, o de que o aluno não é uma folha em branco. Uma criança de 12 anos de idade sabe perfeitamente como dialogar com o professor. Digo mais, é um argumento típico também dos estupradores. É um argumento típico dos estupradores que alegam em sua defesa que aquela menina de 12 anos que eles acabaram de violentar não é tão inocente quanto parece. Este é o argumento de que o aluno não é uma folha em branco. Para a gente entender o que é esse movimento da escola sem partido, a gente precisa entender que esse movimento surge não num contexto unicamente nacional, interno, mas de um contexto que é internacional também, que é uma onda de conservadorismo que vem tomando conta das políticas em diferentes países do mundo, né? Aqui no Brasil, uma das ações que a gente percebe nessa onda de conservadorismo, não é a única, mas é esse projeto que ele aparece principalmente a partir de 2015, da Escola Sem Partido, que é baseado num projeto, um programa que teve nos Estados Unidos de controle e fiscalização do trabalho dos professores na escola. I'm a state representative in the south of Brazil. A huge concern from parents and students in Brazil are that many teachers in school, they indoctrinate in socialism and Marxism instead of giving education. If this is the case in the United States as well, what to do about it? Your whole continent has experimented with socialism. It hasn't gone well, and they keep doing it. They do. So, and we have to do something about it. So that's why we're here, actually. E eles usam, né, a palavra partido com uma forma também de fazer com que aquelas pessoas que não são do campo educacional, que estão fora do debate educacional, se assustem com a ideia de que os professores trabalham a política no sentido da política partidária também. Nessa direção, o que acontece? Eles vão colocando em cima de que os professores têm trabalhado e doutrinado os alunos em cima de ideologias partidárias. E que o que eles querem é uma proposta de que a escola seja neutra e que a parte doutrinatória não esteja no contexto da escola. O que é uma grande falácia, porque o projeto ele tem uma ideologia. Ele tem um objetivo, ele tem alguma intencionalidade e que expressa uma posição política de quem defende esse projeto também. Quando a gente vai olhar o conteúdo dos projetos de lei e principalmente as ações desse movimento, a gente vai entendendo que o que eles tentam censurar, na verdade, é o acesso ao conhecimento dos estudantes. Os projetos de lei tratam muito pouco de questões objetivas do que seria evitar os partidos políticos nas escolas. Eles tratam de proibir doutrinação ideológica de uma forma muito genérica, sem definir em que consiste. Então, essa vagueza do texto dos projetos de lei permite que qualquer ideia, qualquer prática pedagógica, qualquer expressão, qualquer manifestação seja censurada no ambiente escolar. O projeto ele foi elaborado pelo advogado Miguel Najib, a pedido do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. O que o Miguel Najib faz e o Movimento Escola Sem Partido compartilha na sua página? Eles fazem um anteprojeto de lei municipal e estadual. Então, basta o legislador, seja deputado, vereador, senador, pegar aquele projeto e apresentar na sua casa legislativa. No estado de Alagoas, o deputado que apresentou lá, o nome dele era Ricardo Nezinho. E tem um vídeo hilário dele sendo entrevistado por um jornalista, no qual ele fala o seguinte:
O jornalista pergunta para ele, mas Ricardo Nezinho... Quando o senhor elaborou esse projeto de lei, qual é a intenção? O senhor acha que acontece nas escolas que não deveria estar acontecendo? E aí ele fica meia hora, fala sobre a grande, pequena... Às vezes não uma grande, pequena, uma relativa pequena mesmo. Grande, pequena quantidade de professores que trabalham com a questão da... que na sala de aula às vezes vai questionar a questão da ideologia em si. A ideologia em si. Ou seja, ele não sabe sobre o que é o projeto. Esse caso ele é emblemático, que ele mostra que muitos legisladores pegam o projeto e apresentam, não sabem nem do que se trata. E muitas vezes mudando o nome. Em alguns lugares é a escola sem pedofilia, em outros lugares é a escola livre, o que faz com que as pessoas nem saibam o que é esse mesmo projeto. O projeto de lei, em aqueles lugares que ele está sendo discutido ou tentando se implementar, ele é só um sintoma de uma coisa que é muito mais grave, que está se colocando no Brasil inteiro, em alguns lugares de uma forma mais severa, mais rigorosa. Não precisa do projeto de lei para que esses professores e professoras sejam perseguidos. E a escola está sendo tratada como esse espaço, primeiro que ele é neutro. Tá? Também que ciência é compreendida como uma opinião. Isso para mim é uma das coisas mais graves. Uma das coisas que diz lá essa proposta é que os valores morais das famílias eles têm que ser respeitados. E isso não é uma coisa que se coloca em risco na escola quando a gente vai discutir política, quando a gente vai discutir cidadania, democracia, e me preocupa mais ainda quando a gente vai discutir algumas questões que são de ciência. Imagina uma família que tem uma visão de mundo que ela é extremamente religiosa, radical, e aí o filho vai ter uma aula de biologia e os pais dizem, eu não quero que ele tenha aula de biologia porque nós somos criacionistas. Ou então, exagerando, mas eu não acho impossível, eu não quero que ele estude geografia porque a Terra ela tem 12 mil anos, a nossa perspectiva religiosa e assim por diante. Então o elemento religioso, hoje em dia, ele se junta muito com o conservador. O movimento Escola Sem Partido, a rede de sociabilidade das pessoas que vão formar o movimento Escola Sem Partido se deu dentro do Instituto Liberal de Brasília. Então, Miguel Najib conhece Braulio Porto de Matos, eles têm uma vinculação ao Instituto Liberal de Brasília, inclusive é lá que eles têm, acho que, os primeiros contatos com o Olavo de Carvalho. Então, esse é um primeiro grupo, esse é um primeiro lugar, Instituto Liberal de Brasília. Já como coordenador do movimento Escola Sem Partido, o advogado Miguel Najib foi articulista do Instituto Millennium, escreveu por volta de 2009, 2011, textos para o Instituto Millennium, inclusive um texto chamado Por uma Escola que Promova os Valores do Milênio. Eles dizem que não pode promover valores, mas os valores do milênio pode, né? Uma articulação importante nos últimos anos durante algum tempo, o Grupo Revoltados Online foi um apoio forte à Escola Sem Partido antes de derrubarem a página. Inclusive uma comitiva do Revoltados Online com o Alexandre Frota, que vai levar a demanda pela Escola Sem Partido numa reunião direta com o MEC. Só que o Revoltados Online perde força quando a página é derrubada. E o grupo ao qual eles se vincularam mais recentemente e com relevância foi o MBL, o Movimento Brasil Livre. O MBL fez em agosto do ano passado uma marcha nacional pela Escola Sem Partido. Uma marcha que teve uma adesão nos lugares muito pequena. Você vê as fotos, são 2, 3 pessoas. Mas qual o problema? Apesar de uma pequena adesão, eles conseguiram capilarizar. E nesse dia, logo no contexto dessa marcha, essas pessoas pediram aos seus deputados que apresentassem o projeto. Então, nesse contexto, aparecem mais dezenas de projetos. Então, mas aqui a gente já monta um quadro, Instituto Liberal de Brasília, Instituto Millennium, MBL, Revoltados Online, todos grupos dentro de um mesmo espectro ideológico. Tem um movimento no Estado agora, que começa com a Secretaria de Educação de Porto Alegre, com o Marquesan, em que sim, quem faz parte do currículo básico desse governo, ele é do MBL, publicamente, é uma das primeiras capitais em que publicamente isso é assumido, e eles participam da gestão da educação. E essa é a Prefeitura de Porto Alegre. Isso em nível de Estado começa a repercutir cada vez mais. As estruturas de poder dentro da Secretaria de Educação
E os modelos curriculares são completamente influenciados. Uma das mudanças que teve agora, do ano passado para cá, um documento do governo do estado, institucionalizando ensino religioso como uma área do conhecimento específica e que é a parte de todos os outros conteúdos. Quando tu olha a grade curricular que o estado montou do que vem a ser o ensino religioso, é o ensino cristão, patriarcal, a família no sentido mais MBL que vocês possam imaginar, né? Os fenômenos religiosos que deveriam estar ali são fenômenos religiosos todos cristãos, católicos, né? Em que claramente tem o dedo dessas pessoas. Isso tudo muito vinculado, eles têm feito uma mobilização muito grande via igrejas. Então, várias audiências pelo Brasil, quando a gente chega, tem ônibus inteiros vindo direto de igrejas, grupos religiosos, pastores padres que convencem os seus seguidores a irem nas audiências. Então, esse aspecto religioso também tem sido um fator importante nessa mobilização, fazendo muito uso político do pânico moral, né? Diz para essas pessoas que estão ensinando sexo nas escolas, elas vão desesperadas, acreditando por desconhecimento, se mobilizar contra os professores. Eu sei que há aqui, grande parte dos deputados que fazem parte dessa comissão pertencem à chamada bancada evangélica, a demonizada bancada evangélica. São as maiores vítimas das difamações que acontecem nas escolas. Depois, é claro, do deputado Jair Bolsonaro, que é o Concur, que é o político brasileiro mais difamado no sistema educacional brasileiro. Um presidente que honre e respeite a família, que trate com consideração criança em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero, impondo a escola sem partido. A bancada política que tem levado esse projeto para a Câmara de Vereadores, para a Câmara de Deputados, tanto no âmbito estadual quanto federal, são as bancadas fundamentalistas, são as bancadas religiosas e que fazem um discurso dentro da escola, dentro da igreja, contra o trabalho pedagógico dos professores. Uma expressão antes do projeto vir à tona tão claramente foi após a aprovação do Plano Nacional de Educação, quando os municípios e estados tiveram que construir os seus planos municipais e estaduais de educação, em que as igrejas, e aqui quando eu digo igrejas eu falo algumas evangélicas, falo da Igreja Católica também, propuseram que os seus fiéis fossem para frente das câmaras de vereadores, no caso dos municípios, e impedir a ideologia de gênero dentro dos planos municipais de educação. Eu tive a oportunidade de ir no Instituto Federal em Ibirubá, e lá em Ibirubá aconteceu um debate muito interessante. Eu terminei minha fala, uma fala de 40 minutos, uma fala padrão, que geralmente eu faço 40, 50. E perguntei no final eu fiz a provocação, olha gente, é muito importante posicionamento. Quem porventura for contra isso que eu estou trazendo para vocês, contra a crítica do Escola Sem Partido e a favor da Escola Sem Partido, fale, se posicione. E se posicionaram. Então a primeira pessoa que falou era uma pessoa do curso superior. Ele disse assim, olha, para mim esse negócio de Deus fez Adão e Eva, não fez Adão e Eva. Então não tem que ter discussão de gênero na escola. Mas o que eu fiz, né? Comecei a puxar. Bom, mas veja bem, discussão de gênero não é só isso. Discussão de gênero, o senhor tem filho ou filha? Já era um homem com mais idade, eu disse, não, eu tenho uma filha. Tem problema sua filha brincar de carrinho ou querer ser motorista de caminhão, pilotar uma aeronave? Daí ele chegou e disse, não. Pô, isso é uma discussão de gênero. Sabe? Tem problema, se tivesse um filho, tinha problema daqui a pouco tá brincando com uma panelinha, se ele pedisse, se ele quisesse vestir rosa, tem problema? Não, não tem. Isso é uma discussão de gênero. A conversa foi, a conversa veio, daqui a pouco um outro chegou e disse, não, é que o problema da escola não é a escola, é a família normal, mãe, pai. Tinha sido muito legal, né? Porque naquele dia mesmo eu tinha lido um artigo que dizia a maior parte das famílias no Brasil hoje são famílias em que as mulheres chefiam a família. Então a família normal, se a gente for pensar a normalidade como a maioria, é uma família que tem
tem uma mulher chefiando, né, a família do mãe e pai. E eu comentei isso com ele. Tá, foi tensionando aquele debate de uma maneira muito legal. Porque eles eram, em sua maioria, evangélicos, eles estavam sentados ali há já quase uma hora falando comigo, e daí uma senhora levantou, seus 30 anos, 35, e comentou, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na minha casa, eu acredito que o mundo foi criado por Deus em 7 dias. Eu ensinei isso para minha filha. Mas eu também ensinei para minha filha que a escola ensina outra coisa. Que a escola ensina que teve o Big Bang há milhares de anos e tal, e que são discursos diferentes, e que a gente tem que respeitar. E além disso, eu sou mãe e pai na minha casa. Sabe qual é a diferença de invasão, ocupação e baderna de vagabundo? Nenhuma. Vagabundo? Lembrando que esse agora você sabe que eu posso pegar pra... Você não sabe o que é LDB, você não sabe o que é o PL. Eu sou burro, mas eu não estou ocupando nada. Você não sabe nem o que é MP, velho. Posso falar? Cara, eu não sei nada disso. Eu não sei nada disso. Eu sou burro, mas eu não estou impedindo ninguém de estudar. Uma escola sem partido tenta, eu vejo, fazer um link entre um conservadorismo que ela tem, que é espraiado, com um militantismo que é, esse sim, anti-esquerda. Ele tenta fazer um link entre essas duas coisas. Tem uma distância enorme entre aquela família que está descontente porque o professor incentiva os alunos a compreenderem o direito à sexualidade. Então, isso pode ser perturbador para muitas famílias. E isso não é surpreendente, exatamente porque a gente está numa sociedade conservadora e o Brasil não está isolado nisso, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é um grupo muito organizado, né, que eu acho que a gente pode dizer que eles são bastante organizados no sentido dos contatos que eles têm entre si, do treinamento de algumas pessoas, né, para produzir determinados tipos de manifestação, de manifestações agressivas, bem agressivas. O que eles fazem? Eles são especialistas treinados para simular situações em que um deles teria sido provocado ou agredido, e aí então ele reage. E com isso eles tentam criar uma situação de tumulto, nessa situação de tumulto, de confusão, então eles vão tentar dizer que foram agredidos por A, por B. Esse partido já agrediram gente lá na frente da prefeitura. Eu não agredi ninguém. Eu sou fascista não é cidadão. Fascista não é cidadão. Fascista não é cidadão. As estratégias, especialmente no confronto nas audiências, é impressionante. Você vê todos eles fazendo lives para os seus respectivos canais, eles têm uma preocupação muito grande com essa coisa da comunicação e uma estratégia muito óbvia de provocação. Então eles escolhem alguém que eles percebam que está mais... Acabei de viver isso na votação, no movimento que nós fizemos dentro da Assembleia, da Comissão Especial do Escola Sem Partido na Câmara. Então eles estavam reunidos, eles chegaram antes, estavam nas primeiras fileiras e os contrários estavam nas fileiras de trás. Então eles escolhiam alguns professores e encostavam o celular na cara deles e ficavam: fala aí, comunista, por que você está querendo defender, por que você é contra, você é a favor então da doutrinação? Então eles fazem uma estratégia de provocação que você vê que ela é muito ensaiada, eles fazem de uma maneira muito intencional e muitas vezes com sucesso, né? Porque as pessoas estão ali mobilizadas, perdem o controle, respondem de forma agressiva. Eles sempre editam esses vídeos, eles nunca são completos, né? E aí pegam só alguns momentos para dizer: olha, esses aqui são os professores, olha como eles agem, porque eles são contra a escola sem partido. Então essa tem sido uma estratégia constante. É difícil não entrar num estado de vulnerabilidade. Pra mim foi difícil, pelo menos. Eu comecei a me sentir totalmente amarrada. Eu comecei a me sentir com medo de falar. Eu comecei a me sentir com medo de ser filmada, de ser editada, de ser mais escrachada do que eu já estava sendo. Eu salvei toda a discussão. E quem falava ali a favor da escola sem partido eram pessoas terceiras e não os adolescentes. O que deixa mais claro ainda que tem
um partido político e que tem pessoas com um projeto educacional interessadas nisso. E elas estão lá minando a internet e os adolescentes com seus interesses. Não são na maior parte não é os adolescentes que estão ali reclamando dos professores de humanas, né? Mas são esses adultos com um interesse bem claro do que eles querem. E esses adultos, na própria postagem, lá nas discussões, estavam incentivando com que os meus alunos me denunciassem, abrissem um processo contra mim, abrissem um processo contra a escola. O processo específico desse escracho da internet eu não recebi judicialmente, mas isso abriu brecha para outros casos. E aí eu tenho mais, esse ano, no começo do ano, recebi, aí sim, 2 processos judiciais vindo de pais diferentes. Nós temos tido professores sendo processados ou denunciados, não necessariamente processados, mas denunciados, de que estariam descumprindo o seu papel. Tivemos recentemente um caso em Santa Catarina de uma professora que trabalha com as questões de gênero no pós-graduação ser processada porque a pós-graduanda religiosa entendeu que a professora estava indo contra ela ou obrigando ela a pesquisar questões de gênero do qual ela não concordava. Bom, mas ela escolheu fazer uma seleção de mestrado, ela sabia da possibilidade de orientação e das concepções teóricas dos professores. Eu tive uma situação explicando Revolução Industrial e falando de classe operária e o quanto a formação da classe operária ela rebate no nosso corpo, na nossa vivência com o relógio, com o tempo, e a primeira reação de um grupo de 6, 7 alunos é achar que isso é conteúdo de esquerda do PT. E sempre ser acusado de estar ideologizando os alunos. Eu já tive mães que foram nessa discussão, não foi política partidária, foi a questão de gênero. Mas que muito rápido eles chegam no partidário. Numa reunião em que eu sou chamado, porque a gente fez um vídeo quando teve o Plano Municipal de Educação aqui que incluiria as questões de gênero e essa camada defendia que existia uma ideologização de gênero. E aí um grupo de mães vai até a escola porque eu não poderia falar disso, que isso seria um assunto da família. Quando na realidade o que a gente estava discutindo era direitos humanos. E a aula era sobre direitos humanos e justamente o assunto era, bem, a gente está agora em 2015, foi isso? A gente está em 2015 vivendo isso na cidade. Como é que a gente olha com direitos humanos essa questão aqui dos grupos que são marginalizados? Isso gerou um grupo de mães que vão questionar a minha posição política e a minha posição que eu estaria ideologizando as crianças. A conversa com os alunos é uma conversa muito raivosa deles. Eles têm muita raiva, eles te reconhecem como um inimigo, né? E é muito estranho tu ser reconhecido como inimigo sendo professor. A gente criou muitos medos para falar. E o cenário hoje é de nos deixar com mais medo ainda, porque agora existe a perseguição. O Escola Sem Partido, o que ele tenta fazer? Ele tenta conter, seja as referências que o professor vai trazer, né? Se o professor vai mostrar um filme, então o professor tem que pensar muitas vezes se naquele filme não vai ter algum elemento que possa ser visto pelos pais. Por quê? Porque mostrar aquele filme poderá ser um mote para uma acusação, mas é um efeito muito perverso de sugerir para os alunos que eles não devem confiar nos professores, né? Porque tu está dizendo, olha só, teu professor, ele é alguém que pode estar fazendo alguma coisa errada, então pensa bem a gente prestar atenção no que ele diz. Talvez tu nem deva prestar atenção no que ele diz, né? Ou talvez tu tenha que prestar atenção, mas não para aprender, tem que prestar atenção para encontrar aquela palavra com base na qual ele vai ser acusado, punido. Isso solapa a aprendizagem.
porque todo o diálogo que acontece na sala de aula, né, ao invés de ser um diálogo pautado no interesse em aprender, em descobrir, em debater, então ele começa a ser um debate, uma comunicação pautada por essa ideia tenebrosa, né, de que alguns estariam querendo dominar outros. Aqui em Porto Alegre, nós tivemos o caso de professores do colégio estadual que leva o nome de um ditador, né, da ditadura militar, é o Colégio Estadual Costa e Silva. Nessa escola já fazia quase 6 anos que a comunidade escolar produzia um projeto que se chamava De Costa para a Ditadura, de Frente para a Verdade. E era um estudo interdisciplinar que trabalhava questões de artes, educação física, história. Já os estudantes dessa escola chegaram a ler relatórios da Comissão da Verdade. Então, um estudo muito interessante que eles vinham fazendo. E a Secretaria de Educação, então, desde o final do ano passado, começou a pressionar a direção da escola para colocar à disposição os professores que coordenavam esse projeto, alegando que quem gosta de história antiga são os museus, que era para esquecerem essa história e seguir em frente, né? E isso tudo veio um pouco em decorrência das ocupações, porque como os estudantes vinham tendo acesso a essas informações durante a ocupação, eles mudaram o nome da escola para Escola Edson Luiz, homenageando um estudante secundarista que foi assassinado em 1968 pela ditadura militar. E bem, então isso já como resultado dos estudos que eles vinham fazendo, e a Secretaria de Educação então pressionou a direção da escola e um dos professores acabou sendo colocado à disposição, ele foi transferido da escola. Está no informal aqui. Minha tia é professora aposentada do estado e do município. E ela comentou, quando ela dá aula de OSPB e Moral e Cívica, né, que quando ela ia dar aula para um preparatório para vestibular, tinha um diretor, que ela chamava de padreco, que enquanto ela falava, e ela não fazia nada de revolucionário, ela dava aula e pedia participação dos estudantes. Aí, o que vocês acham? Já ficava lá o diretor na rua, e o padreco, que ela chamava, não pode, não pode, não pode. Parece que isso voltou, ela falando, não acredito que isso voltou. Inclusive, quando ela saía da escola, comenta que tinha um carro que perseguia elas quando ela ia de carona com essa outra colega que ela era do PCB. E hoje em dia vocês estão comentando que tem perseguição de novo. Não vou dizer que é a mesma coisa, o meu entendimento é diferente, mas é um processo de perseguição, principalmente em cima de professores e professoras. Acho que na época da tua tia a perseguição ela não era tão tecnológica como hoje, né? Então a perseguição ela podia se dar fisicamente, né? E hoje, com a internet, a perseguição ela pode ser muito mais ampla e, inclusive, ela se dá 24 horas por dia com diferentes pessoas. Não é mais uma pessoa que me segue e eu tenho medo e eu me escondo em algum lugar daquela pessoa. Agora, praticamente todos os adolescentes que estão nos centros urbanos acessam a internet e todos eles, a todo momento, podem estar ali, né, perseguindo a tua página do Facebook, postando coisas. Com a tecnologia, os alunos podem fazer vídeos e postar e editar. E o projeto de lei do Escola Sem Partido, ele tem um site onde ele ensina os jovens a como fazer isso. Em abril, a gente montamos um projeto de Costa para a Ditadura e a gente abordava a questão da ditadura. Né? E aí tinha a minha colega a Sônia, que falava da questão literatura, trazia música, trazia reflexão, quem eram os caras, quem é o Geraldo Vandré,
né? E a gente fazia um lance bem lúdico, trazia violão, cantava as músicas. Então chegamos nas turmas, a gente fazia reunião, discutia, pessoal, vamos pensar um outro nome para essa escola, né? Para mudar o layout da sala, vamos, na minha proposta. Tudo isso, por exemplo, o projeto de Costa para a Ditadura é um projeto de escola, né? Um projeto aprovado em assembleia de professores, né? Dentro do horário da escola, com os alunos que produziam, tudo que era produzido ali era avaliado, estava dentro, ou seja, estava dentro do contexto. E essa proposta da mudança da lei, eu me lembro o dia que eu fui sacaneado. Foi a primeira fala que eu falei, dentro da Assembleia de Professores, no início do ano, aqueles dias de reunião, vamos mudar, vamos propor, né, uma escola nova. Né? E foi daí que o diretor me chamou na sala e disse, olha, a gente vai ter, a SEC está te chamando, né, vai ter que procurar outra escola porque está criando muito problema aqui com essa história do nome da escola. E aí a gente foi numa reunião, né, com a diretora da primeira CRE, que é uma senhora chamada Maria Luísa. Aí que está o detalhe do fascismo, te pegar assim no contrapé, te tirar assim. E a minha sorte que eu estava com um advogado. Porque na hora de fazer a ata, né, ali ela começou a escrever que eu estava sendo colocado à disposição na escola pelo meu fazer pedagógico. E continuou. Daí foi e eu não tinha me ligado disso. E aí foi o advogado que disse, Zé, vamos repetir, né? Tu está sendo colocado à disposição pelo teu fazer pedagógico. Ou seja, eu ia assinar um documento que ia me criminalizar, ou seja. Mas aí a gente conseguiu, fez um adendo, né, que eu estava sendo colocado, que eu fui colocado à disposição e expulso da escola porque eu estava questionando o nome de ditador Costa Silva. No Rio Grande do Norte, é algo que é um contexto nacional em alguns... E o que a gente tem hoje, o quadro que nós temos? O projeto já tramitou nacionalmente na Câmara e no Senado. No Senado, PLS 196, se eu não me engano, de 2016, que foi arquivado para favorecer a tramitação do projeto da Câmara. E na Câmara, então, é o PL 867 de 2015, que é alvo de uma comissão especial e que quase agora, e que adotou uma forma de tramitação muito incomum, que é uma tramitação conclusiva ou terminativa. Se aprovado na comissão, ele não passa pelo plenário da Câmara, ele vai direto para o Senado. E se no Senado for aprovado sem modificações, vai direto para a sanção presidencial. Então, esse é o quadro nacional. Em estados, a gente tem o projeto que já foi apresentado em mais de 10 estados e no Distrito Federal, tendo sido aprovado em um deles, no estado de Alagoas. Uma lei, acho que 7.800 de 2016, se eu não me engano, uma lei que está suspensa por uma medida cautelar vinculada a 2 ações de inconstitucionalidade sobre essa lei. Em termos de municípios, a gente tem, não tem mais a conta, mas já tem aprovação em mais de 10 municípios, certamente, algo que deve estar chegando já a 20. Nesses municípios, alguns já conseguiram reverter com ações de ilegalidade, inconstitucionalidade, mas são mais de 10 aprovados, com certeza. A Rede Municipal de Porto Alegre apontou no Plano Municipal de Educação uma série de metas importantíssimas durante a discussão no ano passado do Plano Municipal de Educação, entre elas a questão da liberdade, né, de orientação sexual, de ensinar para a tolerância, de ensinar contra a discriminação, os debates de gênero, uma educação antirracista, enfim. E foi justamente na Câmara de Vereadores que esses artigos necessários foram retirados, numa votação que foi talvez uma das piores votações que eu vivi na Câmara de Vereadores, não só pela derrota, porque nós perdemos por um voto, foi muito polarizada a votação, mas pelas vozes das trevas que nós vimos ocupar parte do plenário, né, dizendo coisas absurdas. Para te ter uma ideia, tem um vereador que deu um relato de um sobrinho que se descobriu LGBT, ele leu uma carta desse sobrinho na tribuna, e numa das partes da carta, o sobrinho dizia que em função do bullying, do preconceito, enfim, da insegurança, tinha pensado em suicídio durante essa questão da sexualidade. E todo o plenário em silêncio, era uma carta muito, muito triste, né, do relato de um jovem de 14 ou 15 anos vivendo um momento difícil na vida numa sociedade tão preconceituosa. E uma das vozes da galeria gritou porque não se matou.
Então, tu vê o grau de conservadorismo, de ultra-reacionarismo que nós vimos nessa noite. Foi uma das noites mais difíceis, assim. Então é isso que ele quer ensinar na escola sem partido. Que a escola diga que 64, sei lá o que foi, né? Mas que não houve ditadura militar, que não houve mortes, que não houve torturas, que não houve desaparecimentos. É uma tentativa de tentar mostrar a história como uma história das classes dominantes. Olha, um dia eu perguntei para o idealizador do projeto que está aqui presente, o senhor Najib, virei para ele e falei assim: o senhor acha que o que aconteceu em 64 no Brasil foi golpe? Aí sabe o que ele me respondeu? Ele falou assim: não, eu não estudei bem esse período da nossa história. Esse projeto fala para o passado do país, fala para um momento que nós não queremos mais viver, que muitos tombaram para que a gente pudesse estar fazendo aqui esse tipo de discussão que nós estamos fazendo. Aqui está sendo vetado que as escolas possam trabalhar diferentes conteúdos. Está se incentivando o ódio dentro das escolas. Onde a gente estava quando a gente viu uma escalada de conservadorismo e autoritarismo na escola, dentro da estrutura escolar, que para além das pessoas que estão ali, mas o que está por fora, a comunidade escolar como um todo, entrando na escola com demandas e questionamentos que a gente, por uma situação de alguns anos ter abandonado alguns debates, a gente deixou acontecer, né? E isso se diz a um governo hoje, um governo federal, que não é legítimo, né, para a grande maioria dos professores, por mais que eu saiba que tem colegas que acreditam que essa foi a melhor saída, né? A gente vem de uma série de derrotas dentro do governo do Estado com a nossa questão salarial e, nesse meio tempo, ao invés de bancar uma posição ou se compreender como um mediador dessas demandas, a gente se ausentou desses debates, né? E a ausência do debate, alguém ocupa esse espaço. E eu acho que o meu grande medo hoje é o tamanho do espaço que ocuparam, que camadas conservadoras, camadas ligadas à igreja da sua parte mais conservadora e reacionária, ocuparam dentro da escola, e o discurso que a gente está tendo que ter agora é justamente o de como dialogar com essas diferenças todas que se estabeleceram e nós ficamos no meio do tiroteio. Esse projeto de Escola Sem Partido é um projeto de cerceamento de liberdade, né? E seguindo a lógica lá do Paulo Freire, que foi um dos grandes educadores do século XX, educar para mim é um ato político, né? E não tem como educar sem pensar em liberdade, né? Educar é educar para a liberdade. Me parece que esse projeto ele vem para cercear a liberdade do ato de educar. Tentar controlar o professor é desconsiderar também esse estudante, que é um ser histórico, que é um ser social, que está imerso em um contexto político, né? Que está vivendo em sociedade. É como se o estudante fosse um mero objeto, né? Ou uma caixinha, né? O estudante chegasse aqui como uma caixinha e o professor simplesmente depositasse conteúdos. Acho que o projeto é criminalizador. Eu acho que ele criminaliza a educação, ele criminaliza a escolha do professor e criminaliza, ao mesmo tempo, esse processo de ensino, né? Ou essa troca, né? Entre professor e estudante. Eles botaram esse nome capcioso, Escola Sem Partido, porque, claro, o povo não quer partido dentro da escola. Nem nós, ninguém vai lá com partido dentro da escola, não. São ideias, são debates plurais, não é o partido, mas eu digo sempre, eles botaram o nome Escola Sem Partido para não ter que discutir a escola sem professora, a escola sem giz, a escola sem dinheiro, a escola sem SOI, a escola sem biblioteca, a escola que o professor não tem salário. Porque a gente que, ao não poder defender esses governos indefensáveis, cria factoides para tentar aparecer e para tentar crescer. Hoje, está lá na LDB a liberdade de concepções pedagógicas, a liberdade de ensinar. E isso a Escola Sem Partido está retirando. Então tem que se ter clareza, na verdade, que a Escola Sem Partido ela não está ampliando horizontes, ela está restringindo o que se tem. E quando tu restringe a liberdade de concepções pedagógicas, quando tu restringe a liberdade de ensinar, tu está tirando o poder de quem?
poder do profissional que faz a escola, né? Que é o poder do professor. O que se ganha tirando o poder do professor? É essa a pergunta que tem que ser feita. A maior parte dos adolescentes descobriu que tinha vacinação e foi vacinado com HPV nas escolas ou levado pelas escolas. Você entende? A maior parte dos adolescentes descobriu que tinha que fazer o uso do preservativo ou como nas escolas. Então tem pesquisa mostrando que como uma escola que não vai afrontar a moral de um pai vai poder trazer isso para dentro da escola. É ignorar a realidade que se vive. Quando a gente escuta o Miguel Najib, quando a gente escuta os outros defensores, como o MBL aqui em Porto Alegre, ou o próprio Instituto Liberal, a gente vai entendendo o que eles estão combatendo. Então, eles combatem, por exemplo, isso eu escutei na Câmara dos Deputados lá em 31 de maio, que os livros de geografia tenham textos que digam que o capitalismo produz desigualdades sociais. Então, isso eles consideram ideológico e isso eles gostariam de poder censurar nos livros didáticos. Tem um padre que condena a presença nos livros didáticos de uma ilustração de um orixá de religiões de matriz africana. Bom, só que as salas de aula estão repletas de crucifixos, as escolas estão repletas de santos. E isso, ninguém fala nada em relação a isso. Em diversas escolas, os professores fazem orações antes das reuniões e fazem orações cristãs com as crianças antes das aulas. Isso é proselitismo religioso e ninguém diz nada em relação a isso. Então, o que o movimento combate? Combate as minorias étnico-culturais, as minorias religiosas e o principal foco dos discursos tem sido os estudos sobre diversidade de identidade de gênero e diversidade de orientação sexual. Essas pessoas que, agredidas pela intolerância, se acham no direito de reivindicar a tua neutralidade, enquanto eles não são neutros. No momento que o cara vai dentro da escola, né, defender o Bolsonaro, que neutralidade ele está tendo nesse momento? A intolerância ao diferente, ao quem pensa diferente, ao quem age diferente, cada vez mais crescendo. Cabe a nós, né, no sentido mais ferronho, mais fervoroso, lutar, né, porque eles estão lutando para concretizar esses ideais deles, né, de maneira silenciosa, de maneira nas surdinas, né, e propagando essas ideias, e nós temos que nos juntar, arrebanhar forças e lutar também. Acho que as ocupações foram que mostraram que os jovens estão tendo muita voz e estão sabendo se posicionar. Antes a gente só ficava quieto, tinha aula, não gostava daquilo e ficava ali. Depois das ocupações a gente pegou como voz, ocupou escolas e o governo sentiu a pressão. Eles sentiram medo e viram o que a gente pode fazer se a gente se organizar. E eu acho que o Escola Sem Partido, o novo projeto das escolas, tudo isso entra nessa questão. Eles querem, a todo modo, tirar a ideia de luta que os adolescentes têm hoje em dia. Eu entendo que a juventude não vai ter acesso a um conjunto de conhecimentos acumulados pela sociedade, conhecimentos científicos e também produções artísticas, né? Por autocensura, inclusive, dos professores. E isso, mesmo sem que a gente tenha essas leis da mordaça aprovadas, as pessoas já estão receosas de trabalhar determinados temas, que são polêmicos, que são delicados, né? E são os temas que a gente precisa trabalhar porque eles possibilitam a prevenção a práticas de violação dos direitos humanos. Então, o maior risco, que independe da aprovação ou não do projeto, esse discurso reacionário ele tem ganhado, ele já possui uma adesão significativa na sociedade brasileira. E quando você coloca o professor como esse inimigo, você tem pais que vão começar a intimidar os professores e nas escolas reclamar dos professores, algo que você estava relatando agora há pouco.
O que isso faz? Muitos professores, quando não estão vinculados a coletivos fortes de professores e sindicatos, eles começam a se autocensurar por medo. Essa, para mim, já é a maior consequência negativa. Já ouvi professores me dizendo o seguinte: olha, Fernando, eu falo de Durkheim, falo de Weber nas minhas aulas, Marx eu não falo mais, porque já me disseram que eu trabalho numa escola privada e tenho medo de ser demitido. Um dos pais da sociologia. Fernando, eu sei da importância de discutir gênero, de discutir isso na faculdade, mas não faço mais, porque tenho medo de ser demitido, medo de ser afastado da minha escola. Então, esse é um aspecto negativo que a gente precisa lutar para fazer com que os professores se sintam seguros para desempenhar a sua função como ela deve ser desempenhada, de acordo, inclusive, com políticas educacionais. Agora, se aprovado, o Escola Sem Partido ele não tem como ser implementado. Por quê? Porque só se matasse todos os professores e colocasse robôs, né? E mesmo robô ele estaria carregado de ideologia, ou seja, é absolutamente impossível aplicar a Escola Sem Partido. Mas para que essa lei ia servir? Como ferramenta de perseguição dos professores. Porque aí esses grupos que perseguem os professores poderiam dizer, olha, é lei, você não pode fazer isso, e aí as interpretações mais equivocadas do mundo, né? Então eu acho que no final das contas seria uma ferramenta para perseguir professores que não estão fazendo nada de errado, que discutem questões que devem ser discutidas, né? Previstas em acordos internacionais. O Brasil é signatário da carta do documento de Yogyakarta, no qual ele se compromete a combater a desigualdade de gênero em sala de aula. A nossa Constituição fala em formação para a cidadania, então tudo isso é previsto na Constituição, né? Então eu não estou falando de proteger professores que estão fazendo algo incorreto, não, professores que estão desempenhando a sua função como ela deve ser desempenhada e que não estão fazendo isso por medo de retaliações. A gente sabe como o fascismo começa, mas a gente não sabe como o fascismo termina, sabe? Então, eu acho que tu criar esse vazio de discussão, uma escola sem partido é uma escola sem discussão, é uma escola sem debate, uma escola sem senso crítico. Eu não sei quais são as consequências futuras, mas eu acho, me parece, aqui no estado, por exemplo, a gente teve quase 200 escolas ocupadas para discutir questões de reforma do ensino médio, discutir questão da PEC PEC do fim do mundo, né? Discutindo e debatendo. Eu fui nas escolas, eu fui nas ocupações, eu vi, eram debates, era vivo aquilo. Bem, é uma juventude que vive, discute e debate. De esterilizar esse debate, eu não sei, de esterilizar possibilidades de futuro.